Capítulo 1. O eco do amanhã, o ar abafado do largo de Grimmauld parecia carregar o peso de séculos de segredos e poeira. Harry Potter mal teve tempo de processar a arquitetura sombria da sede da Ordem da Fênix antes de ser bombardeado pelo alvoroço de vozes familiares. Ele estava furioso, sentindo o gosto amargo de semanas de isolamento na Rua dos Alfeneiros, mas essa raiva evaporou no instante em que a porta do quarto no andar de cima se abriu. Hermione Granger desceu os degraus como um furacão de cabelos castanhos e preocupação. Harry. Ah, Harry, ela exclamou, a voz embargada pelo alívio. Sem hesitar, ela se lançou para um abraço. No momento exato em que as mãos de Harry tocaram os ombros de Hermione e o calor do contato se estabeleceu, a realidade pareceu estalar. Não foi um estalo comum de aparatação, foi um som cristalino, como o bater de asas de vidro. Um brilho prateado e pulsante emergiu do ponto de contato entre os dois, expandindo-se rapidamente até envolver o corredor escuro em uma luz ofuscante. Ron, que vinha logo atrás, cobriu os olhos com o braço, soltando um grito de susto. Senhora Weasley, que subia as escadas com uma bandeja, parou petrificada. O brilho começou a girar, formando um redemoinho de energia que cheirava a ozônio e pergaminho antigo. Lentamente, a luz começou a se condensar no centro do corredor, assumindo uma forma humana. Quando a luminosidade finalmente cedeu, deixando apenas pequenos pontos brilhantes flutuando no ar, uma garota estava parada entre Harry e Hermione. Ela aparentava ter cerca de 14 anos. Vestia roupas que pareciam uma mistura estranha de túnicas bruxas modernas e jeans trouxa surrados. Mas o que paralisou todos no recinto foi o seu rosto. Ela possuía os cabelos densos e levemente ondulados de Hermione, mas quando abriu os olhos, eles eram de um verde vibrante e inconfundível, os olhos de Harry. Em seu pescoço, pendia um pingente que brilhava com a mesma intensidade da luz que a trouxera. A garota piscou, ajustando a visão. Ela olhou para o Harry de 15 anos, depois para a Hermione de 16, e um sorriso de puro alívio iluminou seu rosto. Pelas barbas de Merlin. Funcionou. Ela sussurrou, a voz carregando um sotaque que misturava a dicção perfeita de Hermione com o tom suave de Harry. Oi, papai. Oi, mamãe. Vocês são bem mais baixos do que eu imaginei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Harry sentiu o sangue fugir do rosto, sua mão ainda trêmula tocando o braço de Hermione, que parecia ter esquecido como se respira. Papai, engasgou Ron, quebrando o transe. Harry, você. Ela. O quê? A garota deu um passo à frente, estendendo a mão para estabilizar Hermione, que parecia prestes a desmaiar. Eu sei, é muita coisa para processar, disse a jovem, com uma calma que não pertencia a alguém daquela idade. Meu nome é Jane. Jane Granger Potter. E se eu estou aqui, é porque o futuro de vocês está prestes a ser destruído. Capítulo 2. Verdades reveladas e castigos antecipados. O silêncio no largo de Grimmauld foi substituído por uma cacofonia de exclamações. A senhora Weasley deixou a bandeja de latão cair com um estrondo metálico, enquanto Sirius e Lupin apareciam no pé da escada, com as varinhas em punho, apenas para paralisarem diante da cena. Harry, com o rosto mudando de branco para um vermelho escarlate em segundos, soltou o braço de Hermione como se tivesse levado um choque. Papai. Mamãe, Harry gaguejou, a voz falhando. Você deve estar enganada. Nós somos só amigos, completou Hermione, recuperando a fala, embora suas bochechas estivessem tão quentes que poderiam fritar um ovo. Harry e eu somos grandes amigos, mas isso é biologicamente e cronologicamente impossível. Jane cruzou os braços e deu um sorriso de lado, uma expressão que era a cópia fiel do sorriso de Harry quando ele estava aprontando. Sim, claro. Só amigos, Jane ironizou, fazendo as aspas com os dedos. Sim, pai, amigos. Tipo aquela vez que você beijou ela escondido no hospital, achando que ia acordar ela como nos contos de fadas, enquanto ela estava petrificada pelo basilisco?
Ou quem sabe aquela vez que a mamãe beijou você depois da primeira prova do torneio Tribruxo, quando você estava inconsciente por causa das feridas do dragão. O queixo de Harry caiu. Ele nunca tinha contado a ninguém sobre o beijo na ala hospitalar no segundo ano. Era seu segredo mais profundo. Hermione, por sua vez, levou as mãos ao rosto, tentando esconder a vergonha ao ver seu momento secreto de vulnerabilidade exposto diante de toda a Ordem da Fênix. Jane Granger Potter. Hermione explodiu, recuperando subitamente uma autoridade que ela nem sabia que possuía aos 16 anos. Isso é uma invasão de privacidade e uma falta de respeito. Você está de castigo por 1 mês. Jane arregalou os olhos, a confiança desaparecendo instantaneamente diante do tom mandão da mãe. Não. Mãe, por favor, não. Jane choramingou, juntando as mãos em súplica. Você tem sorte que sou eu que estou aqui em vez do meu irmão, o Jack. Ele faz muito mais pegadinhas do que o vovô James e o Sirius juntos. Se fosse ele, a casa já estaria pintada de dourado e vermelho. Sirius, que observava a cena em choque, soltou uma risada curta e nervosa ao ouvir o nome do melhor amigo e a menção às pegadinhas. Mas a expressão de Jane logo voltou a ficar séria, e ela olhou ao redor, garantindo que ninguém mais estava subindo as escadas. Eu não vim aqui só para passar vergonha em vocês, Jane disse, baixando o tom de voz. Eu voltei no passado para impedir que uma traidora consiga o que quer. Ela lançou um olhar cortante na direção da cozinha, onde Gina Weasley costumava estar. A Gina. Ela não é quem vocês pensam. No meu tempo, descobrimos tarde demais as poções de amor e as manipulações. Eu vim para garantir que o futuro não seja escrito por mentiras, mas pela verdade que vocês dois estão tentando esconder até de si mesmos. O clima no Largo de Grimmauld, que já era tenso, tornou-se gélido. Sirius Black deu um passo à frente, sua expressão alternando entre o choque e uma fúria crescente. Remus Lupin, sempre o mais equilibrado, empalideceu drasticamente, seus olhos fixos na garota que afirmava ser uma Potter vinda do futuro. Capítulo 3. As sombras do trono de prata. Do que você está falando, Jane? Perguntou Harry, sua voz mal passando de um sussurro. Dumbledore. Ele é o diretor. Ele está nos protegendo. Ele quer derrotar Voldemort. Jane soltou uma risada amarga. Uma risada que carregava um cansaço que nenhuma criança de 14 anos deveria ter. Ela se sentou em um dos degraus da escada, olhando para as próprias mãos. Ele quer derrotar Voldemort, pai. Isso é verdade, mas ele acredita que o único jeito de fazer isso é com o seu sacrifício. Jane levantou os olhos verdes para Harry. Alvo Dumbledore acredita piamente que você precisa morrer para que a parte da alma de Riddle que vive em você seja destruída. E ele ajudou Gina Weasley a se aproximar de você, incentivando as poções de amor e a manipulação emocional, para garantir que você estivesse protegido e cercado pelas pessoas que ele escolheu até o momento final. Hermione sentiu um frio na espinha. Sua mente lógica começou a conectar pontos que ela sempre ignorara por lealdade. Mas deve haver outro jeito, Hermione interveio, aproximando-se de Harry como se quisesse protegê-lo do próprio destino. E existe, mãe, Jane afirmou com firmeza. No futuro, você mesma descobriu. Não é necessário que o receptáculo morra. Existe um ritual de alta magia, o ritual da severidade da alma, que quebra qualquer ligação, qualquer fragmento de alma estranha, sem ferir o hospedeiro. Mas Dumbledore nunca procurou por isso.
Para ele, você é um peão em um tabuleiro de xadrez, Harry. Um porco para o abate. Sirius soltou um rosnado baixo, a mão apertando o corrimão da escada com tanta força que a madeira estalou. Ele não ousaria. Começou Sirius, mas Jane o interrompeu. Ele planejou tudo, Sirius. Desde o início. Vocês acham que ele é onisciente. Mas ele é apenas um mestre manipulador. Pensem bem. Quem lançou o feitiço Fidelius Semper na casa dos meus avós em Godric's Hollow? Foi ele. E qualquer mestre de feitiço sabe que a pessoa que realiza a cerimônia do Fidelius sabe exatamente quem é o guardião do segredo no momento em que o laço é selado. Um silêncio sepulcral caiu sobre o corredor. Harry sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Se Dumbledore lançou o feitiço, ele sabia que não era Sirius o guardião. Ele sabia que era Peter Pettigrew. Ele sabia. Harry murmurou, as lágrimas de traição começando a arder em seus olhos. Ele deixou o Sirius ir para Azkaban. Ele me deixou naquela casa com os Dursley. Ele precisava de você quebrado, pai. Precisava que você o visse como seu único salvador. Jane se levantou e caminhou até Harry. Colocando a mão pequena sobre a dele, Gina foi prometida a ele como a recompensa do herói e, em troca, ela ajudaria a manter você na linha. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vim aqui apenas para ver meus pais jovens. Eu vim para parar o diretor e salvar a sua vida. Naquele momento, um barulho de aparatação ecoou no andar de baixo. A porta da frente se abriu e a voz calma, porém poderosa, de Alvo Dumbledore preencheu o hall. Molly, sinto um distúrbio na trama do tempo. Está tudo bem por aqui? Jane olhou para Harry e Hermione, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Escondam-me. Agora.